Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um podcast do Geradas para o Milagre. Tem sido momentos preciosos na presença de Deus, onde aqui nós estamos dando espaço para mulheres falar sobre sua história, seu testemunho, contar um pouquinho dos milagres que o Senhor tem feito na vida delas. Toda terça-feira, 19h30, tem um vídeo novo aqui no nosso canal, tem um testemunho novo para te edificar. Antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui embaixo vai ter inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o canal. Nos fortalece, nos ajuda a crescer mais e mais e entrar na vida de pessoas. Eu também queria pedir que você curtisse, que você encaminhasse esse vídeo para mais uma pessoa, dando a oportunidade para essa pessoa conhecer sobre a história da outra, gerando milagre na vida de outras pessoas. Antes da gente começar também, quero deixar aqui os nossos patrocinadores. Esse canal não seria possível, primeiramente, pelo amor do Senhor, mas com a ajuda dos nossos patrocinadores que estão aqui acreditando no nosso canal. E para começar, eu queria falar sobre o Ateliê Luana Castro. Ela trabalha com toda a linha de personalizados, faz convites, trabalha com excelência em tudo que faz, reencarnação das Bíblias. É lindo o trabalho da Luana. Quero pedir que você vá lá e use dos serviços dela. Bendito Burger, o melhor hambúrguer de Maceió, dos meus amigos, do Carlinhos e da Ana Lu. Não perca, vá lá conhecer, é maravilhoso o sanduíche deles. O Ilza Brito da Raiva trabalha com toda a linha de suplementação, com toda a linha aí para trabalhar na nossa imunidade, cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos também conosco a Júlia Silva, personal. Trabalha com muito cuidado aí, com clareza para a sua saúde melhorar. Faz treinos maravilhosos aí. Tem um trabalho online também, não só presencial, mas online. Quero que você conheça também o trabalho da Júlia. Carvalhos Essências, que trabalha com toda a linha aí de essência para sua casa, com a linha olfativa, com tecidos, trabalha para ambientes também, toda a linha de perfumaria para o seu ambiente ficar especial. Temos também a MDM Centro de Beleza, onde trabalha com escova, hidratação, faz toda essa linha aí para embelezar, não só as mulheres, mas os homens também. Temos o Instituto Modelar, que é estética avançada, é pioneira aqui em Maceió, em nifoplastia sem cortes, que é a Larissa Avelino. Quero que você conheça também o trabalho dela, maravilhoso. Tenho a Valentina Valentim, nutricionista, que tem um protocolo especial, pronto agora para o verão, que é o desinflamar. Conheço o trabalho dela, ela é uma querida. E também está conosco o Ribamar Castro, que trabalha com toda essa linha aí de serviço de climatização, ar-condicionados, faz toda essa parte, vai até a sua casa e resolve o seu problema. Conheça os nossos patrocinadores, homens e mulheres de Deus, que estão nos ajudando aqui no nosso canal. Hoje em especial, minha convidada, Alexandra Lopes, mais conhecida como Xanda, né, Xanda? Isso mesmo. Alexandra é assim, é só para um e para outro, porque Xanda é para todo mundo, Isso, né? Isso, para todo mundo, assim, como todo mundo lhe conhece, Xanda. Isso. É uma honra para mim, minha amiga, ter você aqui no Geradas para um Milagre, sabendo que foi Deus que nos proporcionou esse momento. Eu estou muito feliz de poder contar a tua história aqui, não só de te conhecer assim como pessoa, mas conhecer você como uma mulher de Deus, viu? Amém, amém, que bom. Honra é a minha, né? Primeiramente agradecer também ao Senhor, porque sem Ele, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, né? Então tudo é propósito dEle, Ele prepara tudo, e eu estou muito grata por estar fazendo parte aqui desse canal, desse programa maravilhoso, abençoador, né? Amém. E que eu te agradeço demais. Eu tô super feliz, muito feliz mesmo. Glória a Deus por tudo. Amém. Sabendo que nada é por acaso, né, gente? O Senhor, Ele marca encontros. Isso aqui já estava marcado na agenda do Senhor, esse encontro, essa história, porque o Senhor tem sede de alcançar almas, vidas para Ele, e mais, Ele quer que cada vez mais as pessoas elas possam saber que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus do sobrenatural. E para a gente começar, Xanda, eu vou ficar chamando de Xanda aqui, você ficar bem à vontade. Isso. Eu queria que você falasse um pouco quem é você, contasse um pouco para a gente aqui no Geradas para um Milagre sobre a sua história, se você já cresceu no lar cristão, se você desde pequena já ouvia falar sobre Jesus. Fique à
vontade. Tá bem. Então, eu sou Alexandra Lopes, né? Sou esposa de Renato Lopes, filha de Dona Bia, uma guerreira, mulher guerreira. Eu não podia deixar de falar o nome dela aqui, meu orgulho. Tenho 4 irmãos, né? Elizabeth, Fabiana, Felipe, Maiara. E sou tia da Vitória. Sim. Vitória, a única sobrinha, né? Hoje tem o João, que chegou na vida delas. E depois de 24 anos, ela com 24 anos, chegou o João, que é o meu João, o meu milagre. Né? E eu sou extrovertida, sou amiga, gosto de ajudar, gosto de fazer amizades. Eu gosto de estar perto de pessoas verdadeiras, pessoas que me completam. Essa sou eu, intensa, né, chorona, sou bem sensível, mas o outro lado forte, né, de tantas lutas, tantas guerras vencidas. Então, eu sou uma mulher muito forte também, tenho esse lado que é dado pelo Senhor, essa fortaleza. Amém. E você cresceu no lar cristão? Então, eu sempre, na minha casa, a gente sempre ouviu falar em Jesus, né? Sempre ouvimos falar no nosso Criador. Eu, até os meus 16 anos, eu sempre frequentava a igreja católica. Sim. Era mais para turminhas, era mais para brincar, para se divertir, né? Era algo de se enturmar mesmo. Eu passei a frequentar a igreja cristã, né? A ser de cristão, depois dos meus 17 em diante. Né, através de tias, familiares adultos que já frequentavam. Então, de lá para cá, eu frequentei bastante a igreja evangélica e foi onde eu me sentia bem, onde sentava, ouvia falar, né, a história do Senhor, ouvia falar o que Cristo a criação de tudo. Então, foi a partir daí, dos meus 17 anos para cá, que eu sempre frequentei. Sim. Né, sempre era de frequentar mesmo. E só passei a conhecer mesmo, a me entregar por inteiro depois que eu casei, né, com meu esposo, em 2011. Foi quando eu firmei mesmo a minha presença na igreja evangélica. Uhum. E como era assim sua caminhada antes de você gerar o seu milagre? Como você vivia? Porque tudo mudou depois da chegada dele, né? Tudo. Seu milagre, seu pacotinho lindo. Tudo que o Senhor preparou. Tudo que o Senhor preparou para você. Porque você esperou um tempo para esse milagre acontecer. Foi um tempo de perseverança ali, crendo que isso ia acontecer. Mas teve o antes. Teve. Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Então, esse antes, ele foi maltratar bem, né? É o maltratar, é o trabalhar aquele que a gente, que o Senhor permite que a gente se quebre por inteiro, né? Então, eu sempre bebia, antes eu saía, festejava, frequentava a igreja, mas não com aquele compromisso, né? O compromisso que eu queria o Senhor tendo comigo, eu não estava tendo com Ele, né? Só ia mesmo para cultuar. E buscando isso, então acabava ficando esse vazio por conta dessa busca, desse milagre, desse querer tanto, né? Gerar e não acontecer. Então eu tive que realmente seguir levando as pisadas, as lapadas, né, da vida. Isso. E sofrendo e não entendendo ainda o porquê de tudo aquilo, porque eu achava que tinha que ser assim, né, rápido, no meu querer, no meu tempo. Então deu para sofrer, sentir um pouco, sabe, Lari, de não ver acontecer no tempo que a gente queria, no meu tempo, né? Entendi. E você recebeu alguns nãos. Sim. A nossa perguntinha aqui é sobre isso. Você recebeu alguns nãos do Senhor nessa caminhada. Sim. Como foi receber tantos nãos do Senhor para viver essa promessa linda? É doloroso. É doloroso, doloroso demais. A gente fica se questionando, né? Vem vários questionamentos e a gente pergunta o porquê. Né? Só que a gente não tem a resposta do porquê, né? Desse porquê. Quando vai perguntar a ele, a gente não tem a resposta. Então, eu tive que receber muitos nãos
eu tive que bater em portas onde eu não via acontecer, né? Eu fui em busca de algo dado pelo homem, né? Da obra do homem, né? A medicina está aí, é um avanço, é algo que o Senhor preparou também para o homem, sim. Isso. Mas quando o Senhor escolhe aqueles que Ele quer fazer o milagre para ser um testemunho, né? Da obra, do que Ele faz, não tem para onde correr. É tudo diferente. É tudo diferente. Não tem como o homem mudar isso. O homem não tem força. Então eu recebia realmente esses não, porque o Senhor já estava no controle de tudo, sabendo, né, que eu iria fazer o que eu iria tentar fazer e não iria conseguir, não iria alcançar, porque era Ele que estava preparando tudo. Ele queria gerar esse milagre na sua vida e por isso tantos não. E a gente aprende com os nãos, né? A gente vai aprendendo e eu tenho certeza que os nãos também foi fortalecendo você na sua fé. Sim. Como é que esses nãos aí na sua fé lhe impactou, então, lhe transformou como mulher e como mãe? Porque até para a gente gerar algo em Deus, a gente tem que estar preparado. Eu acredito muito que o Senhor prepara o nosso território para que a gente caminhe com o nosso milagre. Isso. No caso, o seu milagre foi o seu filho, mas tem pessoas esperando outros milagres, como a cura, como a bênção financeira. Cada um carrega o seu milagre, o que você deseja. Isso. E independente se for uma criança, se for algo material, se for uma cura, nós temos que estar preparados para viver aquilo, né? Com certeza. E fortalece a nossa fé. E fortalece. Então, eu tive que me entregar por inteiro. Eu fiz uma entrega, né, ao Senhor, na obra dele, que eu não estava tendo noção, não estava tendo essa visão não estava aberta para mim, até eu realmente ver que eu não tinha mais o que fazer, não estava mais, não cabia mais em mim, né, essa busca sem ser entregando para ele, né, e me entregando por inteiro a ele. Então, eu participei, fiz os projetos, né, na terra, com o homem, na medicina, fui buscar em lugares que eram recebendo os nãos do médico, dizendo, não tem como, eu não tenho como fazer, não vai dar dessa forma, só dá dessa forma. Então, a gente seguindo, porque estava ouvindo ali da medicina os caminhos por onde era que tinham que ir. Sim. E eu fui quando preparamos, né, fui fazer essa busca e eu tive que me fortalecer quando não aconteceu. Eu tive que ser forte e buscar dele o que era que ele estava querendo de mim, porque eu já não tinha mais para onde ir, eu já não tinha mais o que fazer, né? Tive duas fertilizações sem sucesso. Né, a parte mais dolorosa foi essa, né, onde a gente acertava com a certeza que iria acontecer. Então, em 2017 e 2018, anos seguintes, eu fiz 2 fertilizações. Então, nesse momento, quando tudo desabou para mim, eu disse, eu não tenho nem psicologicamente estrutura e nem financeiramente mais, porque a gente acaba investindo, né, um valor que teria que ser, nós abrimos mão de um bem, o único bem que nós tínhamos, Lari, para fazer isso, para realizar esse sonho. E mesmo assim o Senhor permitiu que nós perdêssemos realmente tudo. Meu Deus. Porque estávamos ali, né, a acreditar e confiar que o que iria acontecer, que era o nosso tempo, era no nosso tempo. Então foi ali onde eu me entreguei para Ele e eu fiz essa oração a Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Eu vou ter que me entregar por inteiro, então agora eu nem tenho estrutura mais psicológica nem financeira. E agora o Senhor faça o que quiser de mim. Eu cheguei até a falar com Ele que se Ele tivesse uma criança que estivesse precisando de uma família, Ele me mostrasse. Ele colocasse, né, na minha vida. Fazer uma adoção. Uma adoção, processo de adoção. Porque foram quantos anos? 10 anos. 10 anos de espera para gerar esse milagre. Foi. Ô Xanda, e conversando com você, né, eu já escutei um pouco do seu testemunho, assim, a gente já compartilhou algumas coisas antes de chegar aqui. A gente falou um pouco sobre essa parte também da gente entender que nós estávamos sendo preparada para algo. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento. Sim. Que você entendeu que o Senhor estava gerando primeiro algo em você. Isso.
essa dependência, tudo, e trazer você mais para perto. Foi. Porque a palavra do Senhor, ela vai falar, né? Que primeiro o reino dele e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Verdade. A gente às vezes quer colocar coisas, pessoas, situações acima do Senhor, mas ele está ali querendo nos mostrar que primeiro é a presença dele. Tem vezes que o Senhor não vai colocar nada na nossa mão de cara para que nós não venhamos a idolatrar e tirar o topo que é dele na nossa vida. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre este momento, que você entendeu que o Senhor queria mais de você. Isso. Eu passei a me dedicar mais, né? Eu senti, deixei de lado essa busca, essa procura, né? Tá bom, descansou. Eu não deixei esse sonho morto, mas eu deixei ele separado, né? Sim. Afastado de mim, que estava me deixando sem realmente ter esse foco, sem ter essa busca, né? Que era ao Senhor. Então, eu passei a me dedicar mais na igreja. Eu passei a viver, né? Fazendo a obra do Senhor. Os cultos finalizavam e eu estava ali até no meu testemunho na igreja eu falei, eu já grávida, eu falei assim, eu ganhei o meu milagre, não foi sentadinha aí, arrumadinha de pernas cruzadas como vocês estão. Eu passei a ganhar o meu milagre, o Senhor realmente passou a olhar para mim, quando eu saía, quando terminava o culto, que vocês iam embora, eu ia lavar o banheiro que vocês tinham usado. Quando eu vinha aqui para o altar, me ajoelhar e limpar, passar pano e limpar toda a poeira e sujeira que estava nesse altar. Ali o Senhor olhou para mim. Ali ele disse, agora sim, filha, você está preparada para receber o seu milagre. E a minha dedicação era nele mesmo. Eu participava dos cultos, eu ia servir. Eu queria realmente estar quando eu estava agradando ao coração do mestre. Coração do mestre. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo, até na igreja mesmo, que a gente se disponibiliza. Aí quando a gente fala igreja, as pessoas acham que é para o homem, mas não é para o homem. Quando a gente fala igreja, a gente está falando que é para Deus, porque a igreja é o templo do Senhor, é o local que Ele escolheu para habitar ali e entregar, usar o povo dele para nos entregar a mensagem dele, a palavra dele. Então nós estamos ali trabalhando e oferecendo o nosso sacrifício a Deus. A Deus, exatamente. E foi o que ele estava vendo verdadeiramente de mim, sabe, Lari? Eu me entreguei por inteiro. Então, nas minhas orações em casa, eu sempre agradecia, eu clamava toda a honra e toda a glória dada a Ti, Senhor. Né? Obrigada por cada oportunidade, obrigada por essas portas que estão se abrindo, eu na Tua casa, eu servindo a Ti. Então, é tipo que esqueci, né, o que era que eu estava cobrando e pedindo tanto ao Senhor, sabe? E indo para outros lados. Pedi a Ele, porém, não era para Ele que eu dava toda a importância, o foco principal. Sim. Então, ali ele viu que eu já estava realmente entregue, né, sendo tratada e me preparando para receber o meu milagre. Foi a partir daí. Veja como o Senhor faz. Sim. Ele tem um particular conosco ali. Tem. Individual. Para que a gente entenda. E como a gente tinha conversado um pouco antes, é justamente falando sobre isso. Talvez naquele momento você queria tanto o bebê, que no caso é o João, que talvez se ele chegasse naquele momento, você ia trazer a glória para si. Sim. A glória seria dos médicos, a glória seria da sua persistência, da sua luta ali buscando, e o Senhor fez, não. Quem faz sou eu, é no tempo certo. É verdade. Glória a Deus por todas as coisas. Amém. Agora a Xanda vai entrar um pouco mais no testemunho dela mesma. Ela vai contar todos os detalhes de tudo como ela viveu durante essa espera, durante 11 anos, durante 10 anos, para viver o seu milagre. Isso. A Xanda, ela buscou o meio dos homens, né, dos médicos. Isso. Ela foi um pouco desenganada pela medicina, mas o Senhor, Ele teve e tem a última palavra na minha e na sua vida, assim como foi na vida dela. E hoje ela carrega no colo João, que é fruto desse milagre lindo que Deus fez na vida dela. Talvez você esteja aí nesse momento, esperando gerar, assim como Ana, assim como Xanda. E o Senhor te trouxe nesse vídeo para te dizer, eu estou preparando o teu milagre e não desista, porque eu estou entrando com pressa para fazer você se alegrar.
Fique à vontade, Xanda, para falar todo o seu começo, como é que você descobriu, como foi sua busca, o começo da sua história junto com seu esposo. Sim. Então, nós casamos, né, como eu falei, nós casamos em 2011. E assim que nós casamos, ele já pediu logo para a gente liberar, porque o meu sogro estava doente, né, no processo do nosso casamento, o meu sogro descobriu a doença e ele queria muito já acelerar isso para que o pai participasse, né, desse momento lindo onde ele ia ser pai. Sendo que, como é a nossa vontade e não a do Senhor naquele momento, não aconteceu como a gente estava buscando e preparando. Sim. Não aconteceu. Então, fomos de 2011, fomos seguindo na tentativa e nada. Íamos fazer exames, fazíamos exames, davam alterações em alguns dos exames dele e os médicos só pediam para a gente voltar com um certo tempo de tratamento. Fazia tratamento, tomava vitamina, voltávamos. Ele fez, nesse processo, ele fez uma cirurgia de varicocele. Então, vai acontecer, vamos aguardar e nada. E quando voltava para os médicos, o assunto, a palavra era sempre assim, não vai dar, não tem condições. E até que nós chegamos a conversar com o médico de Arapiraca e ele falou para a gente que teria que ser por fertilização, por conta da minha idade, né, que eu já estava, acho que uns 38 a 39 anos, acho que estava indo para os 39. E ele falou que precisava acelerar isso porque não ia ser fácil. E a gente acreditou, confiou no homem e fizemos. Sim. Então foi justamente como eu falei anteriormente, 2017 e 2018. A de 2017 nós fizemos em Arapiraca, entre Arapiraca e Recife, e a de 2018 foi aqui. A de 2018 foi ainda pior a situação, porque não amadureceu nenhum óvulo. Eu botei para fora 12 óvulos. 12. Sim. Nenhum ficou preparado para fazer o processo de junção. Nenhum, Mari. Então, ali, quando eu sentei, que o médico olhou para mim e disse que não sabia explicar. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Mas ela foi a única paciente minha que botou para fora 12 óvulos e nenhum deles estão preparados para fazer a fecundação. Só Deus explica. Só Deus. E ali saímos arrasados, seguimos em frente. E foi daí quando sentamos e conversamos. Eu conversei com meu marido e eu falei para ele, chega, eu não quero mais. Acabou, não é dessa forma. Então eu vou deixar realmente entregar nas mãos do Senhor. Tudo que o Senhor queria ouvir, né? Tudo que ele queria não estava ouvindo isso. Ele não estava, não. Exatamente. Estava só indo, fazendo e vamos acreditando que era aí, né? Senhor, ajuda, Senhor, toma frente. Mas entregue só para ele, não. Então, assim, quando eu fui, me dediquei para ele e fiz todo o processo de busca, de entrega para ele, somente para ele, que ele escolheu realmente a glória. A glória é dada só ao Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. E a partir do momento, eu entendi depois disso, que a partir do momento que eu fosse conseguir, através da medicina, Lari, eu não só ia falar o nome do Senhor, mas eu ia estar dividindo a glória dele com os médicos. Isso. Eu ia falar o nome dos médicos, de todo o processo que passamos. E no meu testemunho não falo. Eu falo nos médicos, mas de uma forma negativa. Sim. De uma forma não alcançada. E apenas foi no Senhor. A glória é só dele, foi só para ele, porque foi ele que fez. Aleluia. O tempo foi dele, né? Preparado por ele. Então daí fomos seguindo e quando eu fui passando os anos, em final de 2020, setembro, né? Setembro em agosto, na verdade. O pessoal já conhece, né, o profeta Lucas Rafael, ele vai muito para a Casa da Promessa, que é a igreja que eu congrego, dos meus pastores, Gion Lucas e Stephanie Oliveira. Então, ele foi eu estava cultuando e ele estava pregando na igreja. Isso foi em 27/8/2020, tá? Ele foi em um tempo antes do congresso, do Dupla Honra. E ele me chamou à frente do altar para entregar uma profecia para mim. E naquele momento ele entregou muitas das coisas íntimas minhas só com o Senhor.
E finalizou dizendo: eu posso ser profeta na sua vida? Eu vou voltar aqui e vou ver você segurando uma criança no colo. Meu Deus. Então, naquele momento, foi bem impactante para toda a igreja, né? Ver o que eu estava ouvindo. Foi bem forte. Até porque ali na igreja, todo mundo sabia. Sim. A igreja, assim, todo mundo se conhece, meio pequena, assim. Todo mundo sabia quem você era, a sua história, a sua luta, suas orações. Exatamente. E não só para edificar você, mas toda a igreja. Toda a igreja. Glória a Deus. Exatamente. Então, naquele momento, eu vim, guardei, eu recebi e guardei aquilo para mim. E eu realmente só confirmava todos os dias para o Senhor: Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é quem vai fazer na minha vida. Então, eu passei a mudar até a forma de falar. Né, com Deus. Eu falava: é o Senhor que vai fazer. O Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Então, assim foi, Lari. Eu fui nessa busca. Quando foi? Isso foi em agosto, né, de 2020. Quando foi final de 2020, eu engravidei. Meu Deus. Assim, eu posso dizer aqui para vocês claramente, sem entender nada. Eu simplesmente engravidei. Nada atrasou, eu não estava pensando, eu nem esperava. Quando eu fui realmente tomada para ter que comprar um teste de gravidez. E você falou que escutou. Eu escutei. O Senhor falando. Isso, eu estava sentada no sofá de casa e eu escutei. Quando a gente escuta alguém falando aqui do nosso lado, a gente não faz isso, né? Para ouvir, para olhar para a pessoa. Assim eu fiz, sentada no meu sofá. Aquela voz: compra um teste de gravidez. Aí eu sozinha em casa. Compre um teste de gravidez. E você não estava nem tipo atrasada? Não, normal. Eu falo e me arrepio toda, porque é verdadeira, é forte. E eu peguei o telefone e obedeci a voz que eu ouvi. Liguei para a farmácia, pedi o teste de gravidez. E quando chegou, eu guardei para fazer no dia seguinte. E quando eu fiz, foi até inclusive dia 31, né, na virada mesmo. Então, fiz o teste no dia seguinte. E quando eu fiz, deu positivo. De tantos testes que eu fazia e só negativo, nesse dia foi uma... E me tomou a emoção ali no quarto. Eu não quis fazer alarme por conta do meu esposo, que eu sabia que eu ia fazer uma surpresa para ele, preparar, né? Sim. Bem merecido. E eu, naquele momento, só pedi ao Senhor que Ele me mostrasse a quem eu iria dividir, né, essa notícia, essa boa nova, que Ele me ajudasse a mostrar alguém que eu pudesse dividir isso para eu não ficar sozinha. E Ele, mais uma vez, a voz veio: aos seus pastores. Sim. É tanto que eu fiz a ligação para minha pastora, não era, eu acho que eram umas 7 horas da manhã. Porque já não tinha nem dormido direito, não tinha nem dormido, né? Não, ela se assustou, dizendo até que nem sabia. Até hoje ela fala isso para todos os irmãos, quando a gente tá junto, que se assustou, achando que vinha aqui falar com a gente o que aconteceu. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Então eu cheguei lá, dei a notícia para eles, choramos juntos, né? Oramos juntos, agradecemos juntos, porque eles também são os pais do João, os pais na fé, os pais de oração do João, Sim. Os meus pastores, né? Eu honro muito eles, o ministério dos meus pastores, porque sem eles eu também não teria conseguido permanecer Deus firme. Levanta anjos para nos encaminhar, para estar conosco na nossa caminhada, na nossa luta. Desde o momento que eu botei os meus pés lá, foi isso já o Senhor preparando. Então daí pronto, Lari, fiz o teste, deu positivo, fiz o de sangue também, confirmou. E daí seguimos, né? Nesse testemunho lindo, a minha gravidez toda, eu sabendo que foi o Senhor que fez, né? E as pessoas conhecendo através da profecia, os vídeos vindo, né, em Instagram, e todo mundo tomando conhecimento e vendo. Porque quem estava lá no dia da profecia, depois que viu eu com a barriga... Meu Deus, bem assim, foi eu. Porque eu vi o seu vídeo... chegou até a mim, né, porque a Xanda é irmã da amiga minha, da Maiara, então a gente já tem uma certa, né, afinidade, assim, eu já sabia um pouco da sua história, da sua luta. Sim. E quando o seu vídeo ali
apareceu tudo, que você só postou depois que aconteceu, não foi isso? Isso, acho que foi isso. Foi. E ver tudo aquilo. Eu lembro que eu salvei o seu vídeo, no meu outro Instagram que eu tinha, eu salvei o seu vídeo. E todas as pessoas que estavam passando por algo muito difícil da parte do Senhor, assim, esperando algo, eu enviava o teu vídeo. Isso. Para as pessoas, assim, olha essa história, olha isso aqui, Deus faz. Exatamente. E era isso mesmo que ele queria, entendeu? A partir daí, era isso que ele queria. Mostrar a muitas mulheres que assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de cada uma delas. Isso. Então ali eu fui. Então quando aconteceu, aí outra parte muito impactante do meu testemunho, Lari, é em questão de datas. A profecia foi dia 27/8/2020. E o João nasceu em 27/8/2021. Meu Deus. Então, um ano certinho. Tá? É muito forte isso. Só o Senhor faz. Só o Senhor prepara. Então foi muito lindo, muito forte. Inclusive, quando o Lucas Rafael tomou conhecimento disso, ele tomou um susto mesmo, tremendo. Porque ele falou que iria voltar e ia ver eu segurando uma criança no colo. E ele veio, de fato. João nasceu em agosto. E quando ele veio para o Setembro Dupla Honra, eu estava com o João no meu colo. E ele estava lá, temos fotos, registros e tudo. Eu com o meu milagre, e tem uma foto ele e os meus pastores. Tudo como ele falou. E tudo está postado no meu Instagram, tudo sempre, né, divulgando, mostrando a glória, né, a glória do Senhor, que ele fez, ele prometeu e ele cumpriu. Que ele faz muito mais do que a gente imagina. Muito. O João hoje tem quantos anos? João tem 4. 4 anos. 4 Sua anos. bênção. Uma bênção. Lindo. Xanda, você falou também que logo após que você recebeu a notícia da gravidez, você engravidou praticamente na pandemia. Sim. Foi dezembro de... Isso, foi 2020. 2020. A pandemia Já se iniciou em fevereiro, março. 2020. Isso. E como foi tudo isso? Porque você também teve notícias da sua família, passou por... Você ficou com medo. Sim, que a gente, mesmo nós tendo o Senhor, nós temos medo, gente. A gente passa pelas os nossos medos, os nossos questionamentos. A gente sabe que Deus nos entregou, mas é algo tão delicado, tão sobrenatural, que a gente fica com medo. Deus falou, Deus prometeu, mas mesmo assim a gente fica com nossos receios. Né? E no meio do caminho, para a gente gerar o nosso milagre, vão acontecer muitas coisas que vão vir para fazer com que a gente venha desacreditar na nossa promessa. Exatamente. E aí está o segredo. Exatamente. Fale um pouquinho sobre esse momento. Pois é justamente forte isso, porque no dia que eu recebi a notícia, no dia que eu fiz o teste, que deu positivo, eu recebi a ligação da minha irmã, falando que estava levando a minha mãe para o hospital, que ela estava sem ar, faltando ar. Então, assim, já estava lá internado o meu cunhado, o esposo de uma das minhas irmãs, da mais velha. Então, ali, para mim, eu estava recebendo uma notícia onde estava me deixando, né? E recebendo outra onde estava acabando comigo. Né? E eu, naquele momento, em oração até com os meus pastores, ele disse... Quando eu entreguei para ele o que estava acontecendo, ele disse, a partir de hoje não haverá mais choros de tristeza, e sim choros de alegrias. E de fato foi. Porque quando eu fui para Murici, que ficava reunida com a família, todos os dias a gente recebia o boletim, né, deles dois. E a todos os dias, a partir do momento, daí a gente só foi recebendo notícias boas. Da melhora, de que não precisou entubar, entendeu? Então a gente chorava, mas chorávamos alegres, né? Então já com a notícia, meus irmãos, já com a notícia de João, que eu estava grávida, minha mãe não sabia, né? Porque estava hospitalizada, mas a gente só se alegrava, chorava com choro de alegria, com esperança de que tudo estava indo bem. Até que os dois saíram do hospital para a honra e glória do Senhor, porque ali também foi a mão do Senhor, o Senhor fez, e eu sempre falava, Senhor, o Senhor não... Eu não acredito, eu não aceito que o Senhor vai me dar uma bênção, uma alegria dessa tamanha, onde a minha mãe estava esperando o mesmo tempo que eu, e o Senhor me tirar a minha estrutura, né, materna. Ele não iria fazer isso, e eu não recebi isso. Em todo momento eu mostrava para ele, eu não recebo, eu não aceito. E assim se cumpriu. Hoje estou aí com a minha mãe, o meu cunhado, não perdi nenhum ente querido, nenhum parente,
para honra e glória do Senhor, né? Perdemos amigos, perdemos pessoas, amigos de amigos, infelizmente sofremos juntos, mas para ser um familiar doloroso, a doer assim do seu sangue, não aconteceu, né? Graças a Deus, Lari. Graças a Deus. E veio e realmente é o que o Senhor tem feito na sua vida, né? Isso. Quando a gente fala assim 11 anos, minha gente, mas imagina. 10 anos, perdão. Isso. Eu quero falar 11 o tempo todo. 10 anos. Imagine a dor de uma mulher durante 10 anos tentando gerar um milagre. Isso. Eu não tenho ideia do que você passou. Só você e Deus sabem. Sim. Acho que nem o seu marido sabe, porque tem coisas que são tão particulares, é tão nosso, que a gente tenta explicar para os outros, mas eles nunca vão entender. Não. É como a história de Ana, que ela foi desacreditada por muitos. Né? Foi desacreditada pelo próprio marido, perseguida pela mulher que ele tinha também, por Penina, pelo próprio profeta, quando ela estava ali orando, chorando. Mas a partir do momento que Ana entregou e consagrou Samuel ao Senhor, tudo mudou. Foi assim na tua vida. Quando você disse, Senhor, é teu. Foi. E é isso que Deus fez, né? Fez algo novo e tem feito todos os dias através da vida do João. Porque imagina a alegria que esse menino não é? Na sua casa. Isso, quando demais, uma criança chega, tudo muda. Tudo. Ele é a única criança, assim, hoje, de fato, a única criança mesmo, tanto da parte paterna como da materna. Sim. Né? A criança mesmo, pequena mesmo, não tem mais criança em nenhuma das duas famílias. Então, quando ele chega, minha filha, é o xodó. É a alegria mesmo, ele faz a folia, faz a festa. E o nome dele? Teve algum assim... Como foi que você escolheu o nome? Já tinha um nome? Tem algum significado? Tem sim. Fala pra gente. Então, eu não tenho pai, né? Desde o meu 1 ano de idade. Sim. Né? Eu perdi o meu pai. Eu tinha 1 ano. E o nome do meu pai era João. Sim. E o nome do meu sogro, Pedro. Sim. Então, desde que nós iniciamos para fazer, mesmo com o meu sogro ainda em vida, a gente já planejava. E se viesse menino, iria ser João Pedro. João do meu pai e Pedro do pai dele. Sim. E assim foi, né? Se viesse uma menina, a gente tinha colocado um outro nome, tinha já também o nome. Mas como veio o menino, a gente conseguiu fazer essa homenagem. E ainda mais depois, o meu sogro falecido, né? Aí foi que ficou mesmo essa homenagem para os dois. João Pedro, dos dois avós paternos. Deus faz assim, Deus é fiel. Demais. Ele encaminha tudo, ele vai fazendo tudo do jeitinho dele. Verdade. E eu louvo a Deus por você vir aqui falar sobre essa história, falar sobre a história do João, sobre a sua história, porque tem muitas mulheres que estão aí tentando uma gravidez e às vezes elas não entendem que tem essa chave aí de entregar, de consagrar o Senhor, o seu milagre. No caso aqui a gente está falando sobre uma criança, mas pode ser uma cura. A gente não sabe, cada um está aí orando e buscando ao Senhor, entregando algo particular. Mas tudo que você for pedir, fazer, você tem que entregar ao Senhor. Sim. Você tem que consagrar os seus sonhos, os seus planos, para que eles venham a dar certo. Verdade. Né? E, diante de tudo isso, muitos milagres também começaram a acontecer. Não estava programado, mas eu decidi falar sobre isso aqui também. Sim. Eu quero que você fale um pouco sobre o seu tempo novo, sobre aí a sua profissão, sobre o seu negócio que você está investindo, sobre os apartamentos. Está disponível aqui para você falar um pouco sobre isso, para as pessoas te procurarem também e entender o que é que está acontecendo na vida da Xanda aí e te procurar também. Amém, Lari. E então, fique à vontade. Tá certo. Olha, quando eu tive o João, eu tive que parar, né, para me dedicar a ele. Sim. Porque eu sempre falava com meu esposo, o dia que o Senhor nos der o nosso filho, eu vou me dedicar a ele. Eu não vou trabalhar para deixar João com ninguém. Eu quero me dedicar, eu quero, né, ter esse momento de entrega para o meu filho. E assim foi. O meu esposo passou a ser realmente o provedor 100% da casa e eu cuidando de João. Sim. Então agora, João com 4 anos, graças a Deus ele já, né, bem espertinho, já estuda, há 2 anos já que estuda. Eu recebi uma proposta de emprego, né? Os meus compadres, eles moram em Arapiraca e eles têm um prédio construído 25 apartamentos aqui no Jaraguá.
Sim. E eles precisavam de algo. O Renato já participava da administração, desde da obra, da construção, e eu passei agora junto com ele a ficar na gerência de aluguéis dos apartamentos. Sim. Então, estamos funcionando com 14 no momento, aluguéis por diária, né? Os apartamentos todos mobiliados, tem apartamentos de 1 e 2 quartos. O nome do prédio é Residencial Flat dos Anjos. Sim. Inclusive é esse o nome do Instagram também. Sim. Residencial Flat dos Anjos. E pronto, os aluguéis são diários. Está sendo assim uma porta nova e assim maravilhosa para mim, né? Onde eu estou podendo, o que eu gosto de fazer, que eu gosto de ter contato com pessoas, eu gosto de receber pessoas, de falar. Então, assim, para mim está sendo realmente novo e bem realizado, né? Naquilo que eu sempre gostei de fazer. Então, eu estou com essa proposta aí de emprego, graças a Deus, está sendo bem. É o início, mas o início de uma grande jornada abençoada que está aí vindo. Amém. Então, para você que tem interesse aí, ó, de uma estadia aqui em Maceió, na nossa cidade, a Xanda tem vários apartamentos para te mostrar, para você indicar para alguém, né? E entender que o Deus faz o seguinte: Ele não faz nada pela metade na nossa vida. Ela pediu ao Senhor mais tempo para que cuidasse do filho, e até isso o Senhor faz. Ele permite que nós venhamos a trabalhar, nos dedicarmos a algo que tem uma disponibilidade de horário, para que você possa fazer tudo. Inclusive estar aqui hoje, nesse dia filmando, né? Nós estamos filmando agora à tarde aqui. Isso. E o Senhor dá essa flexibilidade, porque Ele não faz nada pela metade na nossa vida. Se Ele te prometeu algo, Ele irá te sustentar dentro do processo. Ele irá sustentar o teu milagre e o teu propósito, em nome de Jesus. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco, Xanda, o que você aprendeu depois desse processo todo sobre a maternidade. Falasse um pouco sobre isso, porque você passou um bom tempo para poder gerar o seu milagre. Isso. Mas o que você aprendeu sobre a maternidade em si? Certo. Então, o que eu aprendi é que, primeiro, talvez eu não poderia ter essa visão se eu tivesse tido o João realmente no meu tempo. Sim. Né? É como você disse anteriormente, eu poderia colocar toda a expectativa e glória para ele, né? Para essa criança. E até isso o Senhor preparou, né? Para que eu tivesse mais resiliência, né, em relação à maternidade, soubesse controlar, equilibrar, né, tudo isso. E graças a Deus, isso eu estou sabendo dentro dessa missão de ser mãe, uma mãe cristã, né, uma mãe voltada, que tudo que eu tenho e fui honrada foi do Senhor. Eu digo muito isso, eu me fortaleço a cada dia como mãe para o João, e firmando para o Senhor. O João é teu. O João é teu, meu Deus. O Senhor apenas me deu ele para eu cuidar e educar. Mas o João, ele é teu. Então me firma, me dá direcionamento, me dá discernimento, sabedoria, para eu conduzir o meu filho na tua presença, nos teus caminhos. Então, assim, essa força eu venho tendo como mãe, de poder cuidar, essa experiência de cuidar dele como mãe cristã, né? Sempre voltando tudo para o Senhor. Sim. Colocando o Senhor sempre em primeiro lugar. Tudo é do Senhor. Então, o João acorda, eu pergunto, já agradeceu ao Senhor, filho, por ter acordado? Ele tem 4 anos, mas ele faz a oração dele. Vai dormir, filho, vamos orar. Filho, agradeça pela saúde, agradeça pelo alimento. Então, ele é muito esperto em relação a isso, e eu vou conduzindo o meu filho até essa visão mesmo. Né? E assim, você falando aí, talvez se você tivesse tido João fora do tempo do Senhor, você não ia conseguir ensinar isso para ele. Exatamente. Entendeu? E é sobre a promessa. O João é uma promessa. É uma promessa. Então, você tinha que estar preparada para conduzir essa promessa. Conduzir o seu filho, porque Deus irá usar ele grandemente nesta terra. Eu creio. Ele precisava que você fosse uma mãe firmada na rocha. Firmada na rocha para ensinar todos esses princípios aí. Estou emocionada de falar, porque Deus está me mostrando aqui coisas maravilhosas para a vida do João. Eu creio. E é isso.
para um profeta se estabelecer, ele precisa ter uma raiz. Uma raiz. Tem que ter ele tem que estar crescendo naquele ambiente, ouvindo, né? Isso. Ouvindo falar toda aquela história, ouvindo falar como ele foi criado, o que é que permanece ele de pé, né? O meu filho, ele sabe hoje, se você perguntar a ele, quem é que criou ele, quem é que dá as coisas para que ele venha ter o que ele tem, ele vai dizer abertamente para você que é Jesus. Ele fala porque ele escuta de mim. Eu digo que eu estou com uma dor de cabeça, ele já diz, mãe, eu vou orar. 4 anos. Então, mãe, eu vou... É porque ele vê. Porque quando ele está com alguma dor, quando ele sai para estudar, ele baixa a cabeça. Meu filho, vem orar. Eu unjo as minhas mãos e boto sobre a cabeça do meu filho e eu oro. Então, ele é criado nesse ambiente, ele vai, né, crescer, vai ser um homem tendo visto e presenciado isso. Né? Eu peço muito isso ao Senhor. E cada vez mais eu sempre falo isso, mas eu não canso de falar sobre isso. A gente vê que não é sobre nós. Não. Enquanto você achava que era gerar um filho para você, Deus falou, não, é meu. Eu preciso te ensinar. E eu estou recebendo muito aqui da parte de Deus também. Amém. Eu preciso te ensinar. Porque como é que o seu filho, ele lá na frente, ele vai se posicionar sem esse ensino de hoje? Meu Deus, que coisa linda. Olha, minha gente, tem aprendido muito aqui com esses testemunhos, viu? O Senhor falou para mim que seria a cada história uma experiência. Eu saio daqui assim, radiante. Porque a gente já conversou sobre, mas você vê que é algo novo. Todas as vezes que se fala do Senhor, sempre é algo novo, é uma revelação diferente. É algo pontual e sobrenatural. Isso. Que Ele tem para nos entregar. É verdade. Glória a Deus por tudo. Amém. Estou muito, muito feliz. Muito feliz. Amém. Nunca imaginei na minha vida que eu poderia te receber aqui. Isso. Uma pessoa que eu já olhava e já admirava a história. Que eu encaminhei essa história para várias pessoas. Exatamente. Hoje você está aqui. É uma surpresa grande da parte do Senhor. E o Senhor, ele já é surpresa para a gente, agora para o Senhor não, né? Porque hoje eu até falei para você, né? Sim, quando nós chegamos. Comentou. E eu vou deixar aqui para que vocês saibam que tudo realmente é o Senhor quem prepara. Tudo é conforme Ele quer. O tempo é dele. O que Ele quer transformar e fazer é Ele que faz. Porque o Senhor me mostrou que a Lari iria me procurar. E eu falei hoje para ela, eu disse, eu queria falar para você pessoalmente. Em um dos cultos do Dupla Honra, agora que finalizou, né? Agora em setembro, ela estava sentada e o Espírito Santo me mostrou, falou para mim que ela vinha falar algo para mim. E naquele momento eu achei que era algo que ela ia me entregar da parte do Senhor. E eu fiquei esperando. Fiquei a noite lá, olhava para ela e eu, será que vai ser agora? Será que agora? Então, o Senhor preparou realmente, não era algo, não foi o que eu pensei. Então, Ele mostrou para mim que ela iria me procurar. E logo depois de alguns dias, né? Depois você falou comigo. Então, quando você falou comigo para pegar o meu contato, Lara, eu fiquei impactada. E eu estava numa correria, porque assim, o Senhor me trouxe novamente. E eu vou lhe falar, naquele dia que eu estava lá no culto, que eu fitei o olho em você, o Senhor falou realmente que você estaria aqui. Sendo que eu passei um mês em oração, orando a Deus, pedindo confirmações ao Senhor sobre os Geradas para o Milagre, sobre o podcast, porque a gente estava passando por um momento de parar e entender o que o Senhor queria fazer. E o Senhor me mostrou você. Eu disse, como se eu estou sem filmar? Que eu passei um mês sem filmar. E eu fiz, como se eu estou sem filmar? Mas ele já sabia que isso ia acontecer. E quando eu fitei ali o olho em você, realmente, o Senhor, você vê como Deus faz. Eu olhei para você e ele falou, ela vai estar lá. Pronto. E quando eu mandei uma mensagem para você, eu tava naquela correria, porque o Senhor me lembrou. Aí eu mandei uma mensagem para você e eu não consegui mais voltar. E o Senhor falou, ela está esperando. Então só que eu falei, me perdoe, desculpe a demora, pedi o seu número, eu disse, não, vou pedir o número dela para ela saber que eu quero falar com ela, porque eu tava assim, voltando a estar aqui a filmar, e tava assim, tava tudo muito calmo até então, mas voltou a filmar, é todo um processo que a gente tem, orar, buscar, entender quem o Senhor deseja trazer. E aqui estamos. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu fico muito feliz com essas confirmações do Senhor, porque a minha convidada
agora, Larissa Avelino, antes dela estar aqui, ela falou assim: eu aceitei porque quando foi uma semana antes, Deus usou uma mulher de Deus para ela e falou assim: você será convidada para um podcast. Meu Deus. Então, assim, só nos fortalece, só nos faz acreditar cada dia mais que o Senhor está no negócio. Verdade. E eu glorifico ao nome do Senhor por essa afinidade e por essa confirmação, Xanda. Porque Deus, ele não faz nada por acaso na nossa vida. Ele nos confirma tudo. Já estava tudo marcado na agenda dele. E eu fico muito feliz de ser este local aqui, o Geradas para o Milagre, para você poder estar à vontade falando sobre o João, sobre esse milagre lindo que Deus fez na sua vida. Amém. Viu? Verdade. Muito, muito feliz. Quero deixar um espaço aqui para você honrar sua família, pessoas que estiveram com você na caminhada, porque a gente sabe que a gente sozinho a gente não consegue, a gente não vai muito longe. Depender só de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Isso. Fique à vontade. Tá, então, realmente eu sou muito família, né? Sim. Eu glorifico ao Senhor, pelos meus irmãos, né? Pelos irmãos que eu tenho. Sim. Que sem eles eu realmente não conseguiria, né? A firmeza que eles são na minha vida, a presença que eles são na minha vida, né? Os meus irmãos, a minha mãe Bia, uma mulher de fé, guerreira, passou por muitas lutas também. Hoje é um testemunho fortíssimo de um CA que ela venceu, né, há muitos anos já, e uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Então, tudo que eu me fortaleci, tudo que eu venci, todas as batalhas que eu venci, eu tenho certeza que a minha mãe, os joelhos dela estavam dobrados. Aleluia. Sabe? Diante de tudo isso, desse processo, dessa dor que a cada vez que eu sentia, era para os braços dela que eu ia, era para os braços dos meus irmãos que eu estava, né? Então, a minha família, meu marido, né, meu esposo, companheiro, Renato, ele falar em Renato eu me emociono muito também. Sim. Né? Renato, ele é uma estrutura para mim grandiosa, sabe? O meu marido, ele é um homem firme, de fé, um homem de um coração gigante, Lari, um coração gigante que, ao ponto de a gente dizer assim, é tão bom que não presta. Sim, não existe esse dizerzinho, né? Tem sim. É o meu esposo. Então, assim, em oração, muitas das vezes eu orava ao Senhor e eu pedia para Ele. Eu dizia: Senhor, se não for eu que o Senhor queira honrar, que o Senhor queira dar um filho, que seja para o meu marido, faça dele um pai, que é um sonho muito maior. Acredito que ele tinha muito mais do que eu, sabe? Essa sede. E que o Senhor dê a ele, né, esse direito dele ser pai. Né? Ajude o meu marido. Então, assim, agradeço muito a vida dele, sabe? Ele está ao meu lado em todo esse processo, me dando calmaria, me tranquilizando. E a minha família é essa, sabe? Juntos a gente sempre venceu e vence até hoje. Muitas lutas, muitas guerras e tudo firme na presença do Senhor, pedindo realmente discernimento e direção a Deus. Sim. E estamos fortalecidos a cada dia. É a minha família, meus irmãos, minha mãe e o meu esposo. Amém. Coisa boa é ter família. É, verdade. Coisa boa é ter pessoas que estão ali segurando nas nossas mãos e não solta por nada. Sim. Acredita. Isso. Né, que vamos gerar algo que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos medos, porque eu imagino a barra que vocês não passaram juntos, mas juntos. Mas juntos. Que se eu fosse passar sozinha, talvez eu não tivesse conseguido, né? Verdade. Eu estava realmente desestruturada, assim, total. Meu Deus, só Deus faz isso. Só. Glorifique ao nome do Senhor pela sua família, por pessoas que o Senhor coloca ao seu lado para caminhar junto com você. E lembre-se sempre, dependência só de Deus, mas nós precisamos de pessoas. E glória a Deus por isso. Que o Senhor nos dá amigos da parte dele, o Senhor nos traz a família para perto, para que a gente consiga caminhar aí. Amém. E o que você enxerga sobre o seu propósito por trás da sua história? Como você enxerga a Xanda hoje, depois de tudo que aconteceu? O seu posicionamento hoje diante do reino do Senhor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje eu me olho assim e
e vejo uma outra mulher. É verdade mesmo, me olhar assim no espelho mesmo. E eu vejo uma outra Xanda. Uma Xanda mais forte, sabe? Mais grandiosa na fé, grandiosa na perseverança, na busca. Sim. Sabe? Que eu não tinha. Hoje eu me vejo espiritualmente muito mais elevada, muito mais rica nessa parte espiritual, de busca mesmo, incessante, de entregar ao Senhor. Hoje eu sou uma outra pessoa mesmo. Quando eu me olho, quando eu vejo vídeos meus na igreja, se eu colocar uns vídeos antes de todo esse processo, eu vou achar que são duas pessoas. Eu vou pensar, não, aqui é uma Xanda, aqui é outra. De tão diferente que eu me vejo hoje, sabe? Estou mais forte, estou mais sabendo mais lidar, sabendo seguir quando tiver uma perca, quando tiver uma dor, sabendo lidar com toda essa situação. Porque agora eu sei para onde o verdadeiro caminho e o braço que eu devo correr. Eu sei a quem verdadeiramente eu devo buscar, que irá fazer, mesmo em um cenário improvável. Toda a honra e toda a glória. Entregue a Ele. Eu entrego a Ele. Então, assim, hoje eu estou tendo esse discernimento, essa direção. Sempre quando eu não faço mais o que eu fazia antes, eu faço totalmente diferente. Eu entrego tudo para Ele, né? As orações, os joelhos dobrados nas madrugadas, tudo realmente eu entrego para Ele. É uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. E sempre, eu entendo assim, depois que a gente passa por uma grande luta, uma grande dor na nossa vida, às vezes a gente até vai estar passando por algo, porque a gente nunca para de viver algo em Deus para nos amadurecer e nos elevar, né, para o próximo nível. Mas eu entendo assim, que sempre nós vamos ter, mesmo passando por dificuldades, nós passamos a ter palavras positivas para o nosso amigo, para a pessoa que está ao nosso lado ali. Isso. A gente pega a nossa dor, recolhe e fala assim, não, faz desse jeito. Faz assim, exatamente. Vai dar certo assim. Jejua, ora, paga o preço em oração, usa palavras edificadoras e a gente vai ajudando aquela pessoa, mesmo diante de tudo. E aí a gente vai encontrar o nosso propósito. Nosso propósito realmente é esse. Falar de Jesus. Falar esses feitos que Ele faz nas nossas vidas. Exatamente. Que coisa linda, meu Deus. Estou muito emocionada, assim. Estou aqui me segurando. Eu fico me segurando, porque é muito lindo ver o que Deus faz nas nossas vidas. O que Ele fez na sua vida foi algo lindo, 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 lindo. E muito mais Ele irá fazer. Não só através da sua vida, mas através da vida do João também. Para a honra e a glória dele. Amém. Qual versículo te sustentou no teu caminhar? Então, você a todo momento aí, você antecipando até ele, né? Que eu não poderia jamais deixar de colocar a passagem de Ana. Sim. E olha, eu falando com você aqui, só me via Ana. Eu aqui, e eu já falando, Senhor, ela já está, o Senhor já está confirmando pela boca dela. Meu Deus, assim, não porque Ana Ana que gerou a criança, mas é porque realmente porque eu me entreguei no momento em que eu, na minha busca, né, porque a Ana teve toda essa parte dela de busca, né, de chorar, né, pelo milagre dela em buscar, em doer, né, nela, nessa ferida. Eu tive esse processo e ela também teve um momento em que ela glorificou ao Senhor e entregou, né, o filho para Deus, né, fez esse voto ao Senhor, né? E assim fui eu. Então, eu me senti, muitas das vezes eu ia para a Bíblia, Lari, e era na passagem de Ana que eu me entregava por inteira. Eu me sentia uma Ana, sabe? Até no meu testemunho mesmo, eu também falo para as mulheres que vocês se entreguem, que vocês se sintam Ana. Entendi. Porque assim como o Senhor fez na vida dela, estamos hoje aqui para Ele fazer na vida da gente também. Verdade. Ele faz. Então Ana chorou, Ana clamou apenas ao Senhor. E ela não olhou para quem estava ali a julgar. Ela não olhou para quem estava magoando e ferindo ela. Ela não foi olhar para isso.
Ela não foi focar nisso. Ela foi focar apenas no propósito, no que ela queria alcançar. E ela sabia quem poderia fazer. Meu Deus. E assim eu fiz. Então eu sou Ana. Glória a Né? Deus. Tem muitas mulheres aí precisando virarem Ana. Então que se elas não tiverem esse posicionamento, que a partir do momento que vocês veem esse testemunho, passem a virar, façam virada de chave na vida de vocês. Vão na Bíblia, relatem, escutem, estudem a história de Ana e se voltem a isso. Se voltem a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu sou Ana, eu sou uma Ana. Onde eu vou buscar da forma que ela buscou e eu sei que o Senhor irá fazer como o Senhor fez para ela. Então assim Ele fez para mim. Amém. E que a história de Ana, para muitos, foi uma humilhação. Isso. E que verdadeiramente foi. Mas assim, para Deus, Isso. foi o melhor que ela pôde fazer. E você veja que ela não focou nisso. Isso. Ela não se voltou para isso. Que ela poderia, né? O sofrimento terrível, a humilhação terrível, mas ela não foi para isso. Ela não olhou. Até no momento da busca dela, ela teve que ser vista como uma mulher embriagada, como uma mulher que estava ali, né, fazendo algo de errado. E ela não, mesmo assim, ela não se voltou a isso. Ela estava apenas no único propósito a alcançar e vendo o que ele poderia fazer. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Acontece. A gente está passando por algum processo, Deus falou como vai ser, Isso, Deus mostrou, Deus direcionou, mas a multidão, a gritaria é tão grande que a gente às vezes quer dar resposta, quer mostrar para o povo que não é daquele jeito, quer dizer como vai ser. E Ana não. Ela não. Ela silenciou. Pronto. E ela sabia que ela tinha uma promessa. E ela Exatamente. focou na promessa e caminhou. Isso, Glória a Deus por mesmo, isso. assim Aleluia. eu fiz. Deus é fiel, minha gente. Olha, que coisa linda. Deus faz grandes coisas em dias comuns, viu? Uma vez eu escutei da minha pastora assim: se preparem para o de repente de Deus. Porque às vezes o de repente de Deus chega e você até se confunde. O milagre chega e você fica assim perguntando se foi Deus mesmo que mandou. Então estejam preparados para o de repente de Deus. Porque é de repente mesmo. O tempo da dor, o tempo da angústia fica para trás. A gente esquece de tudo. E a gente vai viver um cântico novo. Coisa linda. Então, muito feliz. Que conselho você deixa aqui para essas mulheres que estão aí passando, talvez, por algo parecido? Sim. Estão aí buscando seus milagres, já estão tentando tanto gerar os seus filhos, carregar os seus Samuéis, né? Isso. O que é que você poderia falar para elas aqui, Xanda? Então, eu falo muito que até isso o Senhor sabia, né? E era isso que Ele queria, que eu hoje pudesse ter eu posso falar com muita autoridade, né, sobre isso. Porque eu tenho uma prova, eu sou realmente este milagre, né, para poder falar para vocês. Então, para vocês mulheres que estão nessa busca, que estão esperando, aguardem no Senhor. Se dediquem mais a Ele, busquem mais. E é como eu falei anteriormente, essa entrega a Ele. Se entreguem mesmo, façam como Ana se entregou. Foquem no que vocês querem. O que é que vocês estão pedindo ao Senhor? Está pedindo, mas o que você está dando ao Senhor? O que você está fazendo para o Senhor, para a obra de Deus, para poder alcançar esse milagre? Seja de um filho, como a Lari falou, seja uma cura, seja uma casa própria, seja aquele emprego tão sonhado, né? Um concurso, o que for, é o seu milagre. Então, que vocês foquem nele, foquem a pedir ao Senhor com muita entrega, com muita fé, porque assim como o Senhor fez na minha vida, Ele fará na vida de cada uma que está aí, à espera do seu milagre, buscando dele. Só Ele faz. Então nem olhe para a esquerda nem para a direita. O seu foco é o Senhor, o seu foco é Cristo, é Ele que irá fazer. Então que você tenha sempre essa direção, esse discernimento.
Glória a Deus. Amém. Que conversa edificadora. Amém, Lari. Foi Deus que realmente que te trouxe até aqui, minha irmã. Eu creio. Te agradeço demais por estar aqui conosco no Gerados para o Milagre, por ter esse ato de coragem, de abrir a sua história aqui conosco, para ajudar a edificar outras vidas, outras mulheres, outras casas, Sim. outros pais também, outras famílias. Não é só para mulher, é para todo mundo. Todo mundo que abre o seu coração e deixa o Senhor entrar. Te agradeço demais, foi uma honra para mim te receber aqui. Espero te receber mais vezes para encontrar outros milagres Sim, da parte do Senhor. Em nome de Seja Jesus. sempre bem-vinda, viu? Ai, Lari, eu que te agradeço, tá? De coração. Amém. Estarei sempre em oração para que você venha realmente cada vez mais, né, crescer, impactar, né, com esse seu projeto. Né, que ele não fique, realmente não vai ficar só aqui, né, ele vai realmente crescer, porque aquilo que é do Senhor, que foi o Senhor que fez, que criou, ele tem, né, grandes coisas, ele tem algo a mais, além do que a gente pensa, do que a gente projeta. Os nossos planos, nosso projeto, eles nunca são iguais aos do Senhor. É verdade. Né? É tanto que a gente quer algo onde até mesmo o Senhor nos tira, e ele permite que saia, e a gente fica sem entender. Então, verdade. Porque ali ele precisa realmente fazer para que chegue o que ele quer, ele precisa tirar o que não é. Ele precisa tirar o que não pode ficar. Então, que assim realmente permaneça o Senhor na sua vida. Amém, tá? Estarei em oração intercedendo por você, por toda a sua equipe. Que Deus te abençoe grandemente. Eu estou muito, muito feliz por ter participado. Amém. Por trazer toda essa palavra aí, né? Essa voz, né? Trazendo aqui de testemunho para a honra e glória do Senhor. Glória muito a Deus. Obrigada, Lara. Obrigada a você. Amém. Gente, finalizamos aqui mais um podcast Gerados para o Milagre. Como foi lindo, edificante esse testemunho. Eu me emociono sempre. Eu saio daqui assim, cheia de Deus. Eu saio daqui assim, transformada com tudo que eu escuto. Sempre a gente escuta antes, mas quando chega aqui, tudo muda, tudo se faz novo, porque Deus é exatamente assim. Ele é inexplicável. Quero te pedir que quando a gente finalizando agora o nosso vídeo, que você vá lá no nosso Instagram, @Geradas para o Milagre, nos segue, se inscreve aqui no canal. Lá no nosso Instagram também tá todos os nossos patrocinadores. Nós estamos seguindo apenas os nossos patrocinadores. Vão lá conhecer o serviço deles. É muito importante que você conheça também essas pessoas que estão aqui nos ajudando. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, encaminha para mais uma pessoa. Eu te agradeço por ter ficado conosco até o final e até breve, se Deus quiser. Amém.